Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. O programa, aliás, que eu amo fazer, vivo por Vida Inteligente. Sempre falo para as pessoas, poxa, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando, seja de manhã, de tarde, de noite, feriado, de sábado, domingo. Eles perguntam, você não tem lazer? Eu falo, não, Vida Inteligente é o meu lazer. É a coisa que eu gosto de fazer e sou uma pessoa privilegiada porque eu faço o que eu gosto, posso fazer o que eu gosto e vivo fazendo o que eu gosto. Então, se você puder, se essas minhas palavras puderem entusiasmar você a fazer com que você busque o que você gosta de fazer, Grego, não é tão fácil assim como você diz. Não, se você não tentar, não vai acontecer nunca, né? Então, eu espero passar falando isso para você agora, essa noite, que você também se entusiasme e vá buscar e seja feliz fazendo o que você gosta. Pois bem, hoje de manhã vocês viram mais um... Hoje é o 12h15, né? E já virou um horário contumaz das terças e quintas. Hoje nós falamos sobre Anaxímenes de Mileto, na série Os Filósofos, né, que você está vendo aí na sua tela. Terças e quintas, 12h15, na sua www.pax.tv.br, que é a Pax, a TV do bem, que a gente chama. Toda quinta e terça nós falamos sobre os filósofos. Estamos agora começando falando das escolas filosóficas, falando dos filósofos pré-socráticos, filósofos que ninguém não, é muita ousadia eu falar isso, mas pouca gente sabe do nome desses filósofos pré-socráticos que inspiraram esses grandes, né? Então está sendo muito interessante, está sendo muito gratificante e é um grande aprendizado. Eu espero que você participe. Eu não queria ter postado no YouTube, mas houve uns problemas ali de conversão, não consegui postar dentro da Pax TV e estou postando no YouTube. Então você acessa o YouTube e veja lá os filósofos e você vai assistir os 3 primeiros programas. E você, tenho certeza que você vai gostar e vai ansiar por terças e quintas-feiras. E curiosamente, hoje, curiosamente não, nada é por acaso, hoje também nós vamos falar sobre os filósofos. Porque eu conversando com o Jorge, nas raras visitas que esse moço faz para mim, falei, puxa, Jorge, que então a gente falar sobre isso, né? Sobre os filósofos. Bom, o que nós vamos falar sobre os filósofos? Falei, não, vamos falar sobre de onde vinha esse conhecimento. E, na verdade, o título vai ser Os Filósofos, mas eu quero perguntar para o Jorge e fazer com que a gente converse a origem do conhecimento. Nós já falamos sobre N coisas. Talvez até a gente tenha falado de conhecimento. Hoje nós vamos focar no conhecimento. Da onde esses seres, 2.000, 3.000 anos atrás, da onde eles pegavam essas informações quase 100% corretas, porque isso que nós estamos vendo aqui, das histórias deles, dos ensinamentos, do que eles nos passaram, pouca coisa estava errada. Ou seja, errada, não digo, o termo está errado. A ciência modificou, a ciência provou que era um pouquinho diferente daquilo que eles falavam. Mas de onde eles tiraram tudo aquilo 3.000 anos atrás? Eles e outras civilizações que nos antecederam. Boa noite, Jorge. Você está bom? Boa noite, estou. Por que você ri do que eu falo? Eu acho muito bom o que você fala. É, né? Porque não é verdade, poxa? É verdade, claro. Então, quanto mais a gente vai fuçando, né, mexendo naquelas coisas, a gente vai se admirando, fala, não é possível, caramba, nós estamos no século XXI, voltamos no tempo, 3.000 anos, 5.000, né? Nós estamos falando de só 3.000 agora. De onde essas pessoas, esses seres, tiravam esse conhecimento? Né? E hoje é tão seleto para alguns aqui o conhecimento, né? Hoje as pessoas ainda continuam andando atrás de gurus, de mestres e toda essa coisa. Por quê? O conhecimento hoje é instrumento de dominação, né? Exato. Dominação. Então, como? De onde veio isso aí? Então, tá aqui, ó. Passo a bola, é bem época de Copa do Mundo, eu te passo a bola aqui para você dissertar sobre isso. Eu queria comentar a questão que você falou do... Um abraço a todos, né? Boa noite, é muito bom estar aqui. Obrigado a você de novo, né? A gente já está vendo aqui, você estava falando de 178, 179 programas hoje, eu acho, por aí. E a gente falou também o Silvio, que é o Silvio Maniotos aqui da TV.
Foi ele que... Não, foi outro que era do senhor, né? Falou sobre aquele rapaz, o Carlos, através do qual a gente se conheceu, né? Isso. E o Carlos, eu encontrei ele alguns dias, daí ele conversou contigo, nunca mais vi o Carlos, né? E a gente começou a conversar e já tem 9 anos. 9 anos, né? É aquela questão da causalidade, né? Exatamente, os instrumentos da nossa vida, que a gente tem que observar essas coisas. Era a época que a vida e a evolução, ela é um conjunto de engrenagens onde estão entrelaçadas assim, desde a mecânica subatômica, né, até a mecânica das galáxias. Tudo assim, quando um se move, o outro se move. E daí era hora de se mover essa peça, de acontecer isso. A engrenagem vai andar, isso aqui vai mudar de contexto, vai terminar, vai evoluir, aquelas coisas, né? Mas sempre encadeado, sempre em um movimento que se chama evolução. Esse encadeamento que às vezes a gente não compreende, isso é a lei da causalidade, que é um dos aspectos da lei do karma, né? Eu tenho visto isso diariamente ou com muita grande frequência, mas como é um processo individual, né, de cada um, aí você vai se convencendo, porque hoje você sabe, e é notório, eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era, em termos de crenças. Né? Eu sou testemunha. Hoje eu sou uma pessoa muito pé no chão, um cético no bom sentido. Cético não, aquele que vai buscar comprovação, não vou acreditar em qualquer coisa que me falam. Mas a vida, a lei, seja lá o que vocês chamam essas coisas aí, ela tem apresentado para mim certas coisas que ao menos tem me feito pensar. Sim. Então isso que você acabou de dizer é impressionante. E você não pode jogar o acaso, caramba. Porque, não existe acaso. Não existe. Você pode até não existir, mas você comprova isso quando você está, nós já falamos aqui, no fim do mundo, né, onde ninguém sabe onde é que você está, e você encontra alguém que você não encontra ninguém no fim do mundo. Então, não pode existir esse acaso, horas, minutos, segundos, lugar. Isso, pô. Aí o bom senso diz, espera aí, né? A gente pensa assim, aconteceu alguma coisa aqui e aí você reencontra uma derivada desse acontecimento depois de 30 anos. Exato. Né? E você pensa assim, nossa, mas que coisa mais magnífica. Depois de 30 anos essas peças se encaixaram. Não, é que 30 anos é menos do que um piscar de olhos. Né? É que daí, como a gente faz a medição do tempo... linear, né? Não, e de baixo para cima, isso. Né? Então tudo parece demorar porque a gente olha para tudo e tudo parece imenso e nós somos pequenos. Então essa distensão da linha de tempo sempre é mais complexo de se analisar, né? Que é a expansão da matéria. Mas na verdade é instantaneidade, o universo se movendo, tudo se movendo, as coisas acontecendo, a respiração, né? O sol pulsando, o universo inteiro se movendo, assim, uma coisa assim, é como se fosse uma maneira assim para descrever o que é o universo, né? Nós estamos dentro de um vulcão, só que em vez de ser o fogo físico pela lava, né, nós temos o fogo filosofal, o fogo oculto, que é a Agni, né? Então, e é isso que acontece, assim, tudo assim, da infraestrutura subatômica até as galáxias se movendo, se encaixando, evolui, nasce o universo, perece aqui, nasce uma galáxia e tal, e um ser humano. Essa que é a coisa, né? Então, às vezes a gente não compreende o que acontece, porque a gente, nossa, mas demorou 30 anos, então, não, eu queria que isso aqui se ajeitasse, né? O mundo está errado porque isso aqui não está funcionando assim. Pô, não existe justiça no universo? O pessoal reclama. Com certeza. Não existe justiça cósmica? Calma. Isso é assim, que a gente é apressado, né? Nós ainda estamos presos no tempo terceira dimensão, né? É porque a razão da existência é fazer com que a matéria da qual nós nos apropriamos tome consciência de quem nós somos. De que maneira? Então, eu tenho corpo físico, inconsciente, apesar dele ter várias inteligências, ele é inconsciente do ponto de vista de consciência superior. Tem o corpo vital, inconsciente. Tem o corpo astral, inconsciente. Tem a mente concreta, inconsciente. Inconsciente do quê? De tudo superior, que é o que está por vir. Que o sistema é formado, são 7 momentos evolucionais. 4 já aconteceram, físico, vital, astral e mente concreta. 3 estão por acontecer, mente abstrata, Buddha, Atman. Isso é que tem que ser dado para essa matéria. Então, nós, eu, você, cada um de vocês, a gente vamos ter uma experiência existencial, enquanto ser humano jiva, nesse corpo físico, esse formato. Nos apropriamos de uma porção de matéria desses planos. Que matéria? Físico, vital, astral e mente concreta, matéria pura, como se fosse assim, uma mesa de padaria e você vai fazer aquelas bolachinhas de forminha, sabe? Sim.
aquela mesa de padaria, assim, aquela massa toda estendida, é teu corpo físico, teu vital, teu astral e tua mente concreta. E aí você vai começar a interagir. Aí você vai imprimir naquela mesa uma estrelinha, uma bola, um cubo, um triângulo, você vai... E cada pensamento, cada emoção que você tenha, você molda parte da matéria. Que matéria? Matéria mental, matéria astral, matéria vital e transforma matéria física. Então, a razão da nossa existência é transformar essa matéria inconsciente em matéria consciente. Né? Aí tem que ter paciência porque, desse ponto de vista evolucional, a coisa toda anda mais devagar. Você falou em alguns programas aqui, desses 9 anos, quando nós falamos de antropogênese, nós falamos de antropogênese aqui, né? Sim, muitas vezes. Você falou naquela ocasião como o homem surgiu aqui. O homem, eu digo o ser humano, né? Ele era toda aquela origem, aquele animal e toda aquela coisa, quando ele era hermafrodita e tal. Sim, lemuriano, né? Isso, lemuriano. Aí ele começou a tomar uma certa consciência que você falou. É esse momento... Qual é o momento, nós estamos indo lá para trás, antes dos filósofos, né, para a gente chegar nos filósofos. Bem antes. Isso, muito bom, põe antes, né? É. Qual é o momento que o conhecimento se instala nesse plano físico aqui? Uhum. Então, antes, quando há a polarização entre homem e mulher, macho conhecimento e fêmea, e inteligência são as mesmas coisas? Assim, sim. Aí o ser humano ainda é completamente inconsciente e funciona quase como uma alma-grupo. O lemuriano funciona como uma alma-grupo. Quando termina a gênese da lemuriana, então está no final da raça lemuriana, já dando início à raça Atlante, de início Atlante também inconsciente. Assim, Atlante não nasceu perfeita, acabada, 100% já... Bom você falar isso, né? Porque a gente já conhece a Atlântida com ela formada, né? Os sábios, os alquimistas assim, e tudo. Muito bom você falar isso. Teve um dos filósofos, que ela teve até formação. que é o objeto dessa conversa que a gente vai ter daqui a pouquinho, sei. Daqui a pouco ele aparece. Não, fala assim, a ignorância é incômoda. Né? Então o desconhecer é incômodo. Só que assim, é tanto conhecimento. E o momento que a gente vive hoje, em termos de sociedade, ele é tão órfão de história, ele é tão órfão de conhecimento profundo que, na verdade, mesmo tendo havido essa transição em partes do conhecimento do Oriente para cá, da Índia para cá, essas coisas assim, né? Ainda é um povo assim impúbere, que é um termo que o professor Henrique de Souza usava, né? impúbere psíquico, assim. Assim, gente nova ainda, sim. Né? E aí, mesmo o que se sabe com relação à Atlântida, o que se revela com relação à Atlântida, né, ainda tá longe do real ainda. Mesmo? Sim. Nada próximo do real. Mesmo quando se coloca assim, a antropogênese então coloca as características de cada uma das raças, Ramorral, Travates, Turânios, Acádios, Semitas, Mongóis, todos aqueles que cada um existia, tinha cidades telhadas de ouro, ficava aqui e afundou 400 mil, 200 mil, 10 mil. Isso é coisa da teosofia, que veio passando 100% verdadeira, né? Já é o processo final da Atlântida, né? Sim, e a Atlântida existiu em consideração assim, o apogeu durou quase 200 mil anos, só que antes de daí o Atlante ele migrar em termos de evoluir, né? Porque seria o Aryo-Semita, que foi a partir da quinta sub-raça atlântica, e daí o Manu vaza, pega parte dos Atlantes, né? Mais preparados, e leva para a meseta do Pamir, para começar o processo de caldeamento e gerar a raça Aryo-Semita, que é a raça branca, depois dali se espalha, né, para a Ásia, vem para os cornos da África, depois vem para o que se chama hoje de Europa e vem para o Ocidente. Então tem todo um processo assim, os Atlantes de início, eles tinham 4 dedos, não tinham 5. Olha só. Por isso que ele tem alguns seres assim que aparece o cara do escoador, mas ele só tem 4 dedos para lá, então ele é de tal planeta. Desculpa, não é nenhum planeta, ele é só o Atlante selecionado que está preservado embaixo. Vamos fazer um parênteses aí. O Atlante, ele tinha a pele, né, assim, de tal densidade, né, tão grossa que o que se conceitou hoje como arma de fogo para um Atlante era nada, sem efeito nenhum. Nada. Por isso que existiam as armas baseadas em raios. Será que daí que vem essas conversas aí que muita gente alimenta hoje, essas formas de pensamento dos reptilianos e não sei o que? Seria? Pode ser. A fenotipia deles poderia lembrar esse tipo de seres?
Porque assim, na ânsia, né, de adquirir um conhecimento que se pensa ser oculto, né, daí as pessoas mistificam e na busca por mistificar, qualquer de boa fé, né? Qualquer um vem e vende uma nuvem dizendo que é Juno. Exatamente. Né? Vende, ou gato por lebre, como diz no popular, né? E as pessoas... Então, aquela coisa mistificada, não, pô, isso é exatamente o que eu gostaria de acreditar. Aí cria toda uma fantasia em cima daquilo, né, em torno daquilo. Essa fantasia criada, ela toma corpo no astral e passa a interagir, passa a ser um ser vivo, só que é um elemental que não tem princípio, não tem fim, ele só existe enquanto é alimentado por aquelas pessoas e acabou. Aí se criam essas falsas realidades, essas coisas assim, que não levam ninguém para lugar nenhum. Você falou agora há pouco, e vamos, já que falou, e você sempre fala e apresentou-se para que você esclareça de vez. Meseta do Pamir. Sim. Você fala muito nela, nesses 9 anos você tem falado muito nela. Sim, o que é a meseta do Pamir? Vamos falar rapidinho só para esclarecer. O que foi esse? E parece ter uma importância grande nesse processo todo. O que é a meseta do Pamir, afinal? Foi o lugar escolhido pelo Manu para fazer o caldeamento que derivou para a raça ário-semita, a raça branca. Então, a raça branca... O que aconteceu na meseta do Pamir? Sim, uma parte da quinta sub-raça Atlante, dos semitas. Essa meseta do Pamir está localizada onde hoje? Na Ásia. Na Ásia. Sim. Tá. Na região da Líbia, toda essa coisa ou não? Não, mais para cima, na região lá do Tibete, lá para cima tem um lugar onde sai os 4 rios que alimentam o mundo. Então, procure se informar sobre isso, né? Tá. Aí então o Manu pega parte da quinta sub-raça Atlante e parte é o seguinte, é como hoje, vamos supor assim, Manu vai vir e vai levar uma parte dessa raça brasileira para formar a raça do futuro, a 6ª raça-mãe. Sim, e por que aquele lugar? Aquele lugar preparado para isso. Um lugar Os preparado. Os lugares são preparados para isso, assim como o Brasil foi preparado para o que vai acontecer aqui. Né? Tá. Como a Grécia foi preparada para o que ia acontecer. Cada um no seu tempo, né? Exatamente. E por conta do que existe embaixo, essas coisas assim, né? Aí então vai levar os mais preparados. Parte do que tinha consciência, porque o estar preparado é ter consciência de quem você é. O preparar hoje é consciência. Então, parte dos que tinham consciência, né, não eram tão novos, tão imaturos, né, tão não prontos, foram separados, né, e caldear. Só que o caldeamento racial não é assim, pegou os semitas, levou para a meseta do Pamir e criou a raça ária, o ário-semita, o branco, né, em 1 ano. Mas foi um processo que demorou, né? Isso que eu ia falar. Milhares de anos para acontecer. Agora sim. Claro. A mesma coisa assim, o Sumé, filho de Manco Cápac e Mama Oclo, ele desce com a semente inca, né, e vem pelo caminho do Pé-Biru, entra por Santa Catarina, passa pelo Paraná e vai em direção anda pelo Brasil inteiro, até lá na Pedra de Ingá, dos 7 cidades. Tudo isso tem a ver com a vinda do filho dos gêmeos, né, de Manco Cápac e Mama Oclo para cá, né, Sumé. Que depois eles chamaram por Sumé, Tumé, de onde o São Tomé, essas coisas assim, né, tá? E aí, então, passando aqui por Santa Catarina, né, aí pega o Paraná e vai lá para a Serra do Roncador, e lá é feito o caldeamento, né, com o tupi, com o chavante. Então, a semente inca tupi miscigenada com o chavante que guardava lá, com o branco que chegou. Esse caldeamento, ele já está acontecendo, e essa descida... Aí o conhecimento já estava inserido nesses seres aí, né? Perfeito, lógico que sim. E esse processo da vinda do Sumé, né, pelo caminho do Pé-Biru, para ir formular, plasmar o que seria semente inca tupi, de onde vai então nascer a raça brasileira, miscigenada com a raça brasileira atual, não é 1 ano, não é 1 mês. No caminho se construíram cidades e passou séculos, e aí os brancos nem pensavam em vir para cá, isso já estava sendo feito. Entende? É assim que acontece. Então, quando você fala assim, 20 anos, 50 anos, 500 anos, não é nada. Evolucionando não é nada. É porque hoje se pensa que, quando fala assim, por 500 anos é muito. Por quê? Não porque a civilização ocidental começou com Jesus Cristo há 2.000 anos. Né? Fala, pô, 2.000 anos atrás. Né? Aí as religiões inventaram, 2.000 anos, outra religião fala que o mundo foi criado em 5.700, por aí vai. Então, tudo que acontece, se fala assim, 5.000, 7.000, fala assim, nossa, alguma coisa existe há 7.000 anos. As pirâmides foram criadas, construídas há 3.000 anos, né? Assim, e aí se dá aquele destaque, daí a pessoa fala assim, nossa, 3.000 anos, quanto tempo?
3.000 anos, né? Nada. É a piscadela Nada. que a gente acabou de dar, assim, o piscamos é 3.000 anos, não é nada. A humanidade não existe há 5.000 anos. A humanidade existe há 5 milhões de anos, a gente pode dizer, porque a gente tem só a raça branca, só o ario-semita, né? Você pode colocar 1 milhão de anos, né? Só o ario-semita. Aí se você pegar o Atlante, você bota em mais 3,5, 4 milhões de anos como sociedade organizada. Nossa, então o negócio é muito longo mesmo. Né? É que assim, há uma orfandade, assim, um desconhecimento, né, da verdade sobre o mundo, que é uma coisa assim, a gente contempla hoje o mundo, a forma como o mundo age, e parece que houve um corte no universo e jogaram um bando assim do nada. E a tecnologia contribui para que a gente fique cada vez mais distante. A tecnologia hoje, ela faz assim, antes existiam os deuses, né? Os deuses gregos no Olimpo, os deuses romanos, essas coisas. Hoje existem os deuses eletrônicos. Se trocou a adoração, em vez de adorar a deuses, se adora o telefone que você usa. É isso aí, isso aí não traz informação nenhuma. Isso nada, aí, a tecnologia, que é uma vertente de conhecimento trazida especificamente a partir de 1900 com um objetivo muito claro. Veja que a humanidade ela vem assim numa linha, né? Quando chega em 1900 para frente, então tem uma inflexão. Todas as artes, todos os 7 anos da humanidade, né? E há uma razão para isso, né? Porque vieram seres que tinham por função fazer essa reflexão. Mas só que desde se transforma a tecnologia, o conhecimento, que deveria ser uma coisa libertadora, em instrumento de poder, em instrumento de domínio, de alienação, de submissão, de engano, de lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade. E aí a humanidade se compraz em viver alimentando os seus pequenos desejos, né? E a vida fica uma coisa assim, como uma flor efêmera, assim, de dia único, nasce, morre, uma coisa sem sentido. Talvez se faça necessária uma outra pergunta nesse sentido, porque nós falamos da meseta do Palmeiras, estamos falando ainda nisso, nós já vamos voltar para a questão do conhecimento, estamos falando do conhecimento. Seria interessante hoje, vamos dizer, vamos conjecturar, elucubrar, a lei, em função de tudo isso que nós acabamos de falar, principalmente nessa última parte, que o conhecimento passou a ser tablet, smartphone, isso aqui é só para baboseira, infelizmente é isso, baboseira, né? Não tem conhecimento nenhum lá dentro, a não ser eu trocar ideia com você, quando é que você vai hoje? Uma nova intervenção, vamos dizer? Já aconteceu. Tirar pessoas daqui para levar para determinado lugar? Não, é que nós já estamos no lugar. Nós, no Brasil, a gente já está no lugar onde as pessoas são tiradas para trazer para cá. Mas então a meseta do Pamir que você falou aí, que nós pegamos agora, era uma bagunça total então também, porque isso aqui é uma bagunça, nós estamos no meio da bagunça no sentido que não é nada do país diferente. Mas é que daí tem a ver com... Aqui a tecnologia está aqui como em qualquer lugar. Sim, mas então, é que daí tem a ver com o objetivo da nossa conversa de hoje, que sempre vai... por exemplo, assim, você pega a África, né? Então, a África foi um lugar de excelência com relação a coisa oculta e esotérica. Tinha um ponto da evolução em que a África, né, ela seria o que depois foi o Tibete. É mesmo? O que a Índia, ou o que o Brasil vai ser no futuro. Vai ser no futuro. Tudo acontecia lá, sabe? Todo o conhecimento. E daí na África, ela é separada, o conhecimento, assim, como se fossem 4 regiões, né? Uma oculta, não sei falar, mas 3 regiões, assim, tem a região costeira, que é para os profanos, né, as costas da África. Então, todo mundo chegava ali e aprendia sobre a África, o conhecimento que ficava nas escolas, coisas assim. Tinha uma região intermediária, né, reservada para os discípulos, né, e gurus, assim. Então o conhecimento era reservado e você ia para determinadas escolas. E tinha uma região oculta na África, que existe ainda hoje, que é onde estão os verdadeiros segredos do conhecimento dito oculto. O que hoje se conhece em escolas de iniciação, dessas que se pensam ser escolas de iniciação, você coloca assim, 1, 2, 5%, o resto é completamente desconhecido. Você pega o Egito, né? O Egito dividido como se fosse 4 castas de origem da Aryavarta, que não tem nada a ver com as castas de hoje, né? Então o Egito também é o que como é que é quando tá, onde tem o mar? Litoral, né? Como na África, né? Então o que tem litoral é aquele conhecimento que todo mundo chega e tem, que era a questão da arte, daquela ciência ligada para o povo, essas coisas assim, né? Daí você passa para um segundo estado dentro do Egito, que era o chamado Médio Egito.
Aí então ali já se professavam alguns conhecimentos, alguns segredos, né? Onde então vai se aprender, Euclides foi aprender a geometria euclidiana. Se diz acertadamente que é onde termina a compreensão da geometria euclidiana, quer dizer, o máximo onde chegou Euclides, começa a geometria do Egito, em termos de conhecimento, e tem a ver com a questão da filosofia que a gente está falando hoje, né? Daí tem o Egito Médio. Tem um lugar que professavam os segredos, que é chamado Alto Egito, né? Assim, para poucos. Platão, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxágoras. O Egito era domínio grego naquela época, né? Então, é exatamente onde eles... Não, e esses assim, os filósofos, eles iam no Egito, não é assim, eu vou no aeroporto e volto, não. Eu vou no Cairo. 30 anos andando, isso aí, estudando, isso 20 mesmo. anos, 50 anos, né? Para aprender, para depois voltar com o objetivo que a gente vai conversar. E tinha a parte secreta, oculta do Egito, né? Que era o que se chamava de Núbia, né? E a Abissínia é a Etiópia. Sim, de hoje é. Né? A Etiópia de hoje. Então, a Etiópia ainda hoje, né? A Núbia ainda hoje, né? Eles guardam todos os segredos do Egito, assim como eram guardados quando começou a questão da transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente. Interessante, né? Você está falando de Etiópia e a gente sabe que é um dos países mais miseráveis do planeta. A Etiópia, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era o pulmão da África. Que não lembra do Haile Selassie? Sim. Donde você disse que era um... Haile Selassie, né? Onde se iniciou o movimento daqueles da Jamaica que tem roupa colorida. E Rastafari, não é isso? Isso aí. Ras, né, é chefe. Tafari Makonnen era o nome do Haile Selassie, porque era o sobrenome dele. Então, o Rastafari, né, era aquele ser esperado que faria o resgate da raça negra, e ele era o dirigente e por que da um povo Etiópia? tão miserável assim, passando fome, que é notícia no mundo inteiro, aquelas coisas que os olhos não gostam de ver? Por que se provocam guerras hoje, 2014? Por causa do conhecimento que está lá, você está falando? Perfeitamente. Para quem um dia for ver esse filme, né, esse vídeo mais tarde, sabe quanto tempo vai ficar isso? Então, porque hoje se bombardeia o Líbano, que é a Fenícia? Porque hoje se bombardeia o Iraque, que é Bagdá? Porque hoje se bombardeia a Líbia, ligada diretamente à parte oculta do mundo, a Síria, exatamente. Então é como se quisesse assim, como se intencionalmente destruir o passado, a beligerância, né? que hoje domina as mentes dos governantes no mundo, quisessem acabar com a história exposta humana, porque a história oculta, e por conta disso toda ela ainda é preservada. Era comprovação, né? Se acabando com a comprovação, fica só... Quando houve a invasão nesses locais que a gente está conversando, agora, a primeira providência já falamos foi acabar sobre isso. Com o museu e tudo, é um absurdo. Mas sabe que isso não é de hoje, na época que daí... Muita coisa. A própria biblioteca de Alexandria, poxa, né? Que acabaram com aquele conhecimento todo. Todas elas, né? Só que daí sabe que foi feito cópia de tudo, né? Ainda bem, tomara. Mas você vê assim... Quando as religiões começaram a chegar no Egito e depois no Oriente, então iam levas de emissários das religiões, não preciso dizer qual delas, né? Tudo bem. Cuja única função era queimar todo e qualquer papiro que encontrasse pela frente. Sim, isso aconteceu principalmente, infelizmente, Tibete. Antes fazendo uma cópia e guardando no Vaticano. Onde ainda existe até hoje. Sim. Só que ainda, obviamente, existe cópias em lugar que o próprio Vaticano desconhece. Né? Então, mesmo do que essas religiões se apropriaram, ainda assim é 5% do conhecimento, porque esse processo de transição e de recuperação da humanidade como um todo, ele sempre é complexo e há que se ter parcimônia nisso. Então, o que acontece? Chegou um momento em que, na Atlântida, estava no apogeu da civilização, e os reis divinos conviviam com a humanidade, era um sistema sinárquico, né? Que época da Atlântida é isso? Da Atlântida é isso? Porque nós começamos no conhecimento, que eu te perguntei onde é que o conhecimento começa, e você me falou que a Atlântida também começou do nada. Eu acho que agora nós estamos casando aqui. E essa época que você está falando... Então, o que Platão narra, que foi o fundamento de Poseidones, é mais ou menos em 1984, antes da contagem da nossa era, então 11 mil anos atrás. Sim. Só que daí, esse é o fundamento da ilha de Poseidones. Que foi o último, né? De 4 ou de 3, se quiser considerar. Então, a gente pode considerar que daí o anterior foi mais ou menos 200 mil anos antes. Sim. Então, esse apogeu atlântico, vamos considerar com 200 mil antes do ano zero. 200 mil antes de Cristo.
Nesse momento não existia o conceito de oculto, não existia o conceito de ordem secreta, não existia o conceito de mistério, né? Tudo era dado a todos. Então, mas quem dava? Essa que é a minha pergunta. Quem deu e quando começou a dar? Sim, é que o conhecimento que foi engendrado para a humanidade, isso. Ele foi trazido pelos chamados epíteres, né? Quer dizer assim, os pais da humanidade, Asuras, Agnisvatas, Barixades. Só que assim, não é que alguém veio, não é que alguém veio de nave, né, e aterrissou, e fez, e construiu. Não, e depois foi embora. Não existe isso. Os que vinham, assim, no pós-Atlântico, então, alguns saíam de nave e tal, e vinham e reorganizavam alguns remanescentes, alguns sobreviventes da fundamento da Atlântida, 10 anos atrás, e recomeçavam algumas civilizações, dando então as narrativas. Mas, nesse caso, é a aquisição de consciência. Então, o ser humano normal, né, o mais antigo, tem consciência, e aí então... Quer dizer, é importante isso aqui. Eu tenho consciência, eu tenho conhecimento, mas não tenho consciência. Não adianta eu ter conhecimento sem consciência. Não, porque o conhecimento sem consciência, ele, na melhor das hipóteses, ele é uma arma para ferir teu irmão. Ok. Ou para dominar. Isso é importante, né? Esclarecer. É como o conhecimento onde se transforma em sabedoria. Ele é grotesquice. Tá. Né? Ele não serve para nada, a não ser para te deixar empedernido. Você acha que é e você pensa que os outros são menos que você. Quando o conhecimento ele transforma em sabedoria, né, é muito útil, porque daí você começa a melhorar a tua vida. Só que enquanto você está no sistema fechado melhorando só a tua vida, também não tem valor nenhum. Quando esse conhecimento que virou sabedoria, se transforma em sabedoria, ele então adquire uma outra categoria e passa o que seria uma oitava acima, ele se transforma em fraternidade. Aí então esse conhecimento que era conhecimento virou sabedoria, ele se transforma em fraternidade e você aprende a amar os outros. Então o máximo da sabedoria é aprender a amar os outros. Tudo isso aí que você acabou de dizer são condimentos, ou condimentos não, elementos do amor universal. Perfeitamente. Sem ele não existe isso aí, sem esses passos que você acabou de dizer. Até que isso aconteça, até que a fraternidade ela rompa os muros que nos separam. Consciência. Porque você passa assim, da ignorância, né, o aprendizado, conhecimento, experiência, sabedoria, fraternidade, amor universal. Olha aí, ó. Isso aí, então, às vezes, assista e depois anotem isso. E receber um e-mail de alguém que fala assim, pô, não tenho conhecimento, né? Muito obrigado, a gente assiste o programa e tal, e mudou a vida e tal. Só que a linguagem em que é escrito o e-mail, às vezes você me manda uns, né? Sim, às vezes eu recebo alguns. A linguagem que é escrita o e-mail, a tinta na qual cada letra foi escrita, né? Dá para se dizer, é puro amor universal. E a pessoa acha que daí aquilo não tem relevância, mas adquirir conhecimento tem relevância. Eu digo o seguinte, olha, você já está começando pelo fim, porque o amor universal, a fraternidade, o respeito ao outro, que você está expressando nessas palavras, só se adquire no final de um processo iniciático. É um início, né? Mesmo que goste só do que a gente fala aqui, só de nós dois, é um começo. Dizer, na verdade, não é? Você não pode sentir o que você não tem. Na verdade, é começar pelo fim, porque a pessoa ela pensa que o conhecimento é suficiente, mas para que ela tenha a condição de exteriorizar o amor fraterno, né, com relação aos outros... Precisa de algum gatilho. Não, já tem que ser assim, antiquíssimo do ponto de vista evolucional, porque senão seria impossível que aquilo acontecesse. Ninguém dá o que não tem, não é Perfeitamente. Isso? Então, o que acontece é que a gente fala aqui, ou que a pessoa vai ler, ou procurar uma sociedade de iniciação para entrar ou uma escola, eu encontrei isso na eubiose, você encontra lá, é um catalisador que vai disparar aquilo o qual você já tem, que você adquiriu por direito próprio, né, seguindo um caminho evolucional ligado a um mestre, ou que seja, é problema de cada um, e que daí então isso vem e se exterioriza. Eu vejo bem isso nas suas respostas, que você fala exatamente isso, né, que você devolve dizendo, não somos nós que estamos falando aqui, não sou eu que estou falando aqui, é uma coisa que já existia em você e está aparecendo. As pessoas falam assim... Parabéns para você. Não, assim, obrigado pelo ensinamento, e eu não ensino nada. Exato. E não aceito o obrigado, porque é o seguinte, eu só compartilho fraternalmente o que a vida fraternalmente me deu. Por quê? Independente dos meus esforços, ou dos teus esforços, ou dos esforços de vocês para adquirir conhecimento, se alguém não tiver fraternidade de compartilhar, tudo seria segredo até hoje. Só reverberou em você, porque você já tinha aquilo, perfeitamente, né? Perfeitamente. Você está pronto, né, para ouvir alguém falar em César. Alguém precisa vir falar em César com você, por mais pronto que você esteja.
Se ninguém vier falar, você não tem interlocutor. E se ninguém falar e você não ouvir aquilo, você está ouvindo falar assim, eles perguntam assim, mas que idioma é esse? Aí alguém fala para você, isso é Sanskrit. Isso é a origem do sânscrito, isso é a linguagem sagrada. Não é o sânscrito que é a linguagem sagrada, é o Sanskrit, né, que é a origem, né, do jainismo. Né? E aí, Sanskrit é a mesma coisa que o Vatan ou são linguagens diferentes? O Vatan vem antes ainda. Do Sanskrit. Vatan vem antes ainda. O Sanskrit, né, é a linguagem sagrada que originou o sânscrito. Ok. Né? Aí você então ouve aquela própria pergunta, o que é isso? Ele fala assim, é Sanskrit. Mas como é que eu entendo o Sanskrit? É porque o Sanskrit em você já está. Né? Aí tem uma parte de uma música que fala assim, Sanskrit é a minha vida. Né? Quer dizer, você vive naquela linguagem, né, que é a própria origem do conhecimento. Aí você agradece, puxa, obrigado porque você me fez ouvir o Sanskrit, entender o Sanskrit. Não, eu só pronunciei algo que para você seria que foi indecifrável caso em você já não estivesse. Isso que é o compartilhar fraternidade. E o mestre, quando vem, é simples assim, por que um ser da estirpe de Henrique José de Souza, né, que com o tempo a humanidade vai tomar conhecimento de quem ele é, se daria o trabalho de vir e aguentar os discípulos, estruturar um corpo de obra e escrever durante a vida toda dezenas, assim, milhares e milhares e milhares de linhas de conhecimento assim, completamente desconhecido da humanidade transformador. Para quê? Qual é o sentido disso? O que o move do ponto de vista humano? Amor. Amor pela humanidade, porque isso para ele precisava repartir, precisava passar, assim, como todos os que vieram, o Buda, quer dizer, o budismo existia antes do Buda, são vários Budas, né? Não foi o Gautama que fundou o budismo, né? Ele ficou mais conhecido. O Shoshoben Pandira, né, Quetzalcoatl, o Odin, o Capac, Zoroastro e tudo isso. Todos, né? Dos Zoroastro, que são vários, né? Dos persas, dos zendeavessos, do zoroastrismo, do mazdeísmo, do jainismo, essas escolas todas, que depois derivou para os filósofos, que a gente vai começar a falar, já está quase acabando o tempo. Está vendo? Então, o porquê que um mestre vem e se dá e sofre humanamente, é porque já chegou a tal ponto, né? Ultrapassou de tal maneira a sabedoria, que ele em si já é não o conhecimento antropomorfizado, mas ele em si já é o amor universal antropomorfizado. Ele olha aquela humanidade assim, pública, nova, e vê o caminho de sofrimento, assim, quer dizer, vai aprender pelo karma, pela dor, e tenta dizer, não, olha, por aqui, pode ser por ali, esse conhecimento pode ser útil, só que ele nunca diz assim, é assim. Ele coloca aqui na mesa e fala assim, seria bom, você conhece a pessoa que fala assim, seria bom se você tomasse água, ele não diz para você, tome água porque faz bem para você, né? Aí você que vai julgar se é bom mesmo ou não. Eles fazem isso, os mestres vêm e trazem o conhecimento dessa maneira, e o ser humano em si, ele funciona como um tool, como uma cópia, porque assim, se eu tenho contato com o conhecimento, e daí então eu faço esse processo de fazer com que o conhecimento superior desça, ou o conhecimento superior suba, porque não existe em cima nem embaixo, né? Ou o que é mais correto dizer, que o conhecimento superior se exteriorize. No fazer isso, eu estou transformando o mental, o físico, vital, astralmente concreta, né? Transformo esse meu legado existencial. E já que eu estou nesse caminho de transformar esse meu legado existencial, por que não repartir contigo? E daí, de onde veio o impulso, né, em repartir também com o meu próximo? De onde vem? Aí do meu eu superior, que é quem eu sou, que é a questão do amor-sabedoria, né? Budi, né? É o amor universal. Aí então eu tento fazer com que não só a matéria que está em mim se transforme, que isso que é a iniciação, mas você também se transforme, né? Isso é uma coisa muito lógica, por quê? Porque assim, cada um de nós está evoluindo em conjunto, não é? Aqui na nação, todas as nações evoluem em conjunto, a Terra evolui em conjunto com cada um dos seres que a habitam, né? E os seres que habitam a Terra e que formam um ser, junto com os outros planetas do sistema solar, formam um ser junto com o Sol, que junto com outro conjunto de sóis formam um ser, até chegar então. É útil evolucionalmente que eu compartilhe com você conhecimento fraternal,
né, de bom nível, para que você tenha uma boa caminhada, porque eu faço com que seja aprestado, com que seja antecipado o caminho que nós todos temos que percorrer. Enquanto um ser humano estiver na ignorância, a humanidade não está pronta. Então o que adianta eu correr e ter que sentar a 5 centímetros da linha de chegada porque eu tenho que esperar todo mundo chegar? Então vamos mais devagar e levo junto todos quanto eu possa. Isso é fraternidade. Isso que você fez, que você está falando agora, vai, complementa. Não, pode que agora eu vou chegar na filosofia. Tá, então, exatamente, isso, eu ia chegar lá. Isso aqui parece que esses que nós estávamos falando agora, que nós vamos falar também agora, os filósofos que eram aqueles seres preocupados com a humanidade, eles não estavam preocupados com eles estavam preocupados com cosmologia incrível. Você começa a ler a história deles, como é que esses caras falavam sobre cosmologia, cosmogênese? Você pega... Que a lua era isso, que o ar... falavam dos 5 elementos como a gente fala hoje. Não, mas, né, você pega assim o dos pré-socráticos. Então quem eram esses caras? Você pega assim as salas de Tales, Anaximandro, o pessoal, os primeiros ali, né? Aí, então é base para Descartes, na escritoscopia, né? Tudo se transforma, né? É base para teoria atômica, depois com Demócrito. Teoremas de Tales. Tales fez um teorema, foi o primeiro todo da escola jônica. A civilização ocidental, ela é filha da Grécia. Sim. Né? Mas só que ela está com uma perna só ainda. Porque acontece? Então, esse conhecimento, então, chegou a um ponto em que ele foi retirado da humanidade. Cataclismo Atlante, oculta o conhecimento, cria as ordens secretas, não sei o que, tal, e vem, e cria os mistérios e dá sequência à evolução humana. Só que isso tem que ser devolvido. Primeiro foi guardado. Então, tudo, todas as áreas do conhecimento filosófico, não filosófico do ponto de vista grego da palavra filosofia, mas filosófico assim, esotérico, né? Sim. Do budismo ao jainismo, ao zoroastrismo, mazdeísmo, tudo, mesmo assim, esses pequenos fragmentos que hoje pensam que é a teosofia, né? O que pensam que é a teosofia hoje, ela é assim, 5% do que tem no QT, que é a origem de toda a obra teosófica, né? O resto está reservado. Vamos por partes, né? Então, o resto está reservado. Só que daí, então, isso é dado em doses homeopáticas para a humanidade. E esse caminho ele veio sendo feito, então assim, se constrói civilizações, se dá conhecimento, se constrói, se dá, e sempre se vai dando assim, um passo a mais, devagar, com calma, esperando a humanidade vir junto. Não adianta você pegar, a pessoa atravessou o deserto com sede e você dá 20 litros de água para ela beber de uma vez e ela morre. Vai morrer, claro. Não adianta nada, isso é a evolução. Dá uma colher, dá uma caneca, e depois deixa ele se virar. Então isso foi sendo devolvido. Chegou um ponto em que daí, nesse processo de tentar colocar a humanidade em ordem, precisava se equilibrar o conhecimento oculto, né, o poder espiritual, com o poder temporal, que era a coisa humana, né? Isso estava previsto para acontecer com a vinda do Yeshua Ben Pandira, né, em Roma, né? O Jesus da igreja, né? Só que tinha que se preparar essa vinda, criar uma massa crítica para que isso fosse possível. O Estado, né, assim, o entreposto, a fase intermediária que possibilitou a ação da vinda das ordens e dos seres e do próprio Yeshua Ben Pandira, Jesus da igreja, que aconteceu no ano 0, 33, né, nesse período, né, foi possível por conta do que aconteceu na Grécia, que é chamada chuva de estrelas, de 600 a.C., né, até o ano 0. Foram onde nasceram esses seres aí. Todos os seres vieram, né? E não é que eles nasceram todos de uma vez prontos e acabados. Cada um ao seu tempo. Eram seres, né, com o potencial para desenvolver, como qualquer um de nós tem. E aí, por um impulso próprio, né? E até por conta daquela região de nasceram, por exemplo, aqui na Grécia, né? Aí você tem aqui embaixo, tem o Egito. Eles já tinham suas escandas imidanas ali, né? Apropriadas para o momento. Mérito evolucional, todos, né? Aí então eles se lançam, né, à procura do conhecimento, né? E aí vão ter no Egito. Isso, todos eles. E o Egito, agora há pouquinho, então ele sempre foi separado em 4 regiões. E era hora de fazer a transposição de parte do conhecimento oculto do Egito. Porque assim, todos os filósofos gregos, inclusive, eles estão por ser entendidos. Principalmente dessa região temporal, né, que antecedeu o ano 0.
né? Você pega o Tales, depois você pega Platão, mais tarde um pouco, né? Pitágoras, né? Platão, Sócrates, Aristóteles e assim vai. Né? Aristóteles já pegou e fez uma transição mais encaixotada. Sim. Que o trabalho foi dos outros, na verdade, humanizou, né? Ali, encaixotou a coisa filosófica e daí restringiu um pouco e deixou adequada bem ao gosto ocidental, né? Mas você pega Platão. Puxa vida. Platão o ensinamento que ele deixou tem um nome oculto, um dia a gente pode conversar, a gente pode citar, não vou fazer isso agora, mas ele é tratado como o divino. Né? E uma coisa muito importante é assim, precisava fazer essa transposição do conhecimento, parte do conhecimento do Egito para a Grécia em direção a Roma, para que daí lá houvesse o evento da vinda do Joshua Ben Pandira e houvesse equilíbrio entre, né, o humano, né, e o divino, entre o poder temporal e espiritual. Pode falar. Que se eles não tivessem o antecedido, vamos dizer, ninguém entenderia o que ele... Não teria acontecido. Sequer acontecido, inclusive? Não teria acontecido, porque assim... É como quando tem assim, está para chover, nuvem carregada, nenhum relâmpago, atmosfera completamente eletrizada, nenhum relâmpago. Aí de uma nuvem que esteja mais densa, sai um raio pequeno que é chamado raio guia. Esse raio se lança da nuvem em direção ao solo. Onde ele passa, ele rasga o ar e ioniza, né? Ele causa um desequilíbrio elétrico quando ele está passando. Sim. Naquela passagem, aquele equilíbrio se propaga e aí todas as nuvens descarregam o que ela tem. É o pavio aceso, né? É o pavio. Então, a Grécia, ela foi assim, o que criou a atmosfera elétrica, né, para o advento de Joshua Ben Pandira, que foi a faísca que deveria... Sem a Grécia não teria havido o que hoje é a situação ocidental em termos de religião, essas coisas assim, não existiria, né? E aí, então, você pega... Tem que fazer a transposição do conhecimento do Egito em direção ao Oriente, porque o conhecimento o ario-semita, o hindu, né, a Índia, então, hoje então, você canta mantra da Índia, fala em sânscrito, né, e tem a teosofia que pegou as coisas do Tibete, né, tem toda a base oculta, filosófica, esotérica do Ocidente hoje, ela é baseada na Índia, né, toda a base, Sim. A teosofia como um todo, né. Até por conta da fonte que foi o Kyuté, escrito daquele jeito lá, e ainda assim, o Kyuté, então pegaram assim um pouquinho mas um dia a gente fala. A outra parte do conhecimento oculto, que estava oculto no Egito, nessas regiões do Egito, né, que eu citei, ainda hoje permanece oculto. Né? Inclusive o professor, o Henrique de Souza, ele fala... essa fala às pessoas da eubiose, dirigida a todos, para se prestar atenção no conhecimento do Egito que ainda está por ser descoberto, né, via Livro dos Mortos, por exemplo, né, que é um livro esotérico por excelência, né, e aí o Egito hoje ele é completamente fascinante por causa dos hieroglifos, né, das pirâmides, as coisas assim, ele fala pirâmide construída 3.000 anos antes de Cristo. Não. As pirâmides são anteriores aos egípcios, não é? Ou não? Sim, porque assim, ao conceito de Egito, porque a Atlântida, Poseidônia afundou o último pedaço em 10.000 anos, quando teve o dilúvio, né? Só que aquelas 3 pirâmides ali do Vale dos Reis, Kelps, Kefren e Querinos, foram construídas em 31, 130 a.C., desgravitação e geopolímero, né? Então, 20.000 anos antes de acontecer o dilúvio, as pirâmides já existiam e aquela região já existia enquanto civilização, né? A Atlântida existia no meio do Oceano Atlântico, então as Antilhas, tudo como tinha que ser, né? E o conhecimento ficou reservado, ficou oculto. Aí tinha que ser feita a transposição. Parte dele, então, foi dado a quem? Aos primeiros filósofos gregos. E, por exemplo, assim, Tales, né? Tales de Mileto, se diz que ele nasceu em Mileto, mas há muitos autores hoje que daí acertadamente começam a atribuir a verdadeira origem de Tales, não a Mileto, onde ele foi adotado, né? Mas aos fenícios, né? Fenício, onde hoje é o Líbano, aquela região ali, né? Então, o Tales, né? Ele era de origem, de estirpe nobre, né? Dos fenícios, da família dos Tálidas. Se eu tenho alguém que é ligado à família, né? à nobreza fenícia, eu estou ligando, veja como é interessante, eu estou ligando simplesmente, né, ao rei Badesir,
que é quem veio para o Brasil, que deu origem ao nome do Brasil e que começou esse arranque para preparar o ambiente para que hoje a gente pudesse existir. Entende? Aí então, Tales, preparado, vai para Mileto, vai para o Egito, 30 anos, 40 andando, aprendendo, e aí é aceito e reconhecido, né? E é instruído em partes, né? Nenhum deles tem o conhecimento como um todo. E parte desse conhecimento, então, é passado via sistemas filosóficos que persistem até hoje. Aí, assim, Tales fala assim, que o elemento que constrói o universo é o ar. Aí fala assim, mas o ar está errado, não pode. Aí depois vem um outro filósofo e fala assim, não, o elemento que constrói o universo é a água. Né? Depois vem outro e fala assim, não, o que constrói o universo, né, é o fogo. O outro fala que é o eférium, que é a matéria básica. Nome... Aí se analisa a partir de hoje, assim, não, mas... todos eles erraram. Né? Não erraram. É porque o universo foi composto, a caixa... depois vai o... Mas é isso que eles não conseguiam captar todo o entendimento da coisa. Porque para cada um deles era dado... assim, os iniciados, os adeptos, eles eram iniciados. E como todo iniciado, ele sabe alguma coisa de um pouco. Nenhum iniciado sabe tudo. Nenhum adepto sabe tudo. Né? Mesmo os bodhisattvas, os budas, eles sabem o que é necessário para o trabalho deles. O mestre, né, o Manu, o final de ciclo, esse sabe. Né? Todos os outros sabem um percentual. Então, para esses iniciados, grandes iniciados que tinham por função criar a base, eles são os bijans, né, da civilização ocidental. A Grécia, ela é bijan, ela é semente da civilização ocidental. Sim. Né? Mesmo tendo fracassado a iniciativa do Jeswab Ben Pandira, lá de unir o poder temporal com o espiritual em Roma. Então, para cada um foi dada uma tônica. Né? Mas só que eles estão por ser compreendidos. Assim, você pega Platão, que é talvez o filósofo mais conhecido no Ocidente, né? E ele está por ser conhecido. Né? Você pegar assim, a maior parte dos filósofos contemporâneos, o âmago da filosofia dele está baseada na filosofia oriental, né? Na Índia. Então você pega assim, Platão, aí a base, né, de Platão, e você pega Pitágoras, a base da filosofia pitagórica é a doutrina da transmigração das almas, que é a metempsicose. Metempsicose, exatamente. Né, que é a reencarnação para cima ou para baixo. Então a reencarnação não é agora. E onde é que ele aprendeu sobre isso? Egito. E onde é que o Egito aprendeu sobre isso? Na Atlântida. Né? E onde é que a Índia aprendeu sobre isso? Na Atlântida. Que interessante, você está falando aqui, ó. Entende? Eu perguntei para minha mãe, olha só, mãe, nessas últimas idas a São Paulo, né? Hoje ela está doentinha. Mãe, o que você acredita? O que você acredita que existe alguma coisa depois da morte, essa coisa daqui? Como é que você vê isso aqui? É uma senhora de quase 90 anos. Ela falou, metempsicose. Você acredita no negócio desse? Pitágoras? Isso é ciência pitagórica. Não, mas é o que ela sente. Não, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Aí você pega Platão, o mito da caverna. Tem fundamento a metempsicose? 100%. 100%? Claro que sim. Pô, mas isso aí é o que ela disse para mim. Olha o entendimento dela. Fala, a alma passa de corpo para corpo, assim. Óbvio, não é a alma, é o espírito. Né? É o espírito, o espírito então passa por várias almas, cada alma em um corpo. Olha só, então tá, vamos olhar melhor isso aí da metempsicose. Claro que estudar sim. Um pouquinho melhor isso. Claro que sim. Isso dá garantia, assim, de dar responsabilidade que para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, você vai ser norte, sul, leste, oeste, zenit ou nadir. E a pitagórica, a visão metempsicótica, vamos dizer, é mesmo? Sim. Olha aí, nós vamos abordar um dia aí nos filósofos. E aí Pitágoras, né? E assim, Pitágoras, então, ele mesmo sendo divulgado uma Gênese, ele era filho de sacerdote e sacerdotisa de determinado templo egípcio. Então ele já nasceu para isso, preparado para isso. Olha só. Sabe? E aí então, todos eles vinham até a região da Abissínia, né, na Etiópia, se instruir. E assim, você pega Etiópia. Etiópia era tida como a terra do Prestes João, que é onde se diz que existia o Santo Graal, né? Que era o lugar que os templários buscavam. Então a Etiópia está ligada à origem dos templários, todas as ordens secretas ocidentais, dono de maçonaria, Etiópia, Grécia passou por ali, Egito passou por ali, migraram para o Egito, e ainda hoje está por ser descoberto. O que acontece?
Nesse processo, então, de transição... Você fala quem está para ser descoberto. Quem vai descobrir isso? Nós. Porque se alguém descobrir, vão abafá-lo. Né? Se alguém descobrir, historiador... Nós estamos conversando e ninguém nos abafa. Ok, tá. Mas eu não saí daqui e não fui para o Egito, você também não foi para a Etiópia? A gente não precisa mais ir porque o conhecimento já veio até a gente. Então, olha, então tá. O descobrir não é eu foi chegar oportuno, lá... Então. Não é eu chegar lá e entrar na caverna da Etiópia, que daí da Etiópia eu vou para o Egito, vou para o Cairo, vou para a Líbia, e daí depois da Líbia eu volto, e daí de volta eu vou e passo por baixo do Oceano Atlântico, que tem caverna, eu vou sair do Peru. Sim. Não é isso. Não diz agora a teoria aqui, que você leu isso aqui, a científica, de que tem mais água dentro da Terra do que fora? Quem não sabia disso? Eu não sabia, pô. Agora... Não, nós já conversamos disso há 9 anos. Tudo bem, pô, mas corroborado pela ciência. É que a realidade ela é mais fantástica do que qualquer coisa que se possa imaginar. O que acontece é que a gente quer tentar compreender a realidade baseada na mente concreta, daí a gente só entende o que dá para pegar com 5 sentidos. Então, porque, por exemplo, em Platão não é compreendido, que é o mito da caverna. Então ele fala que daí a pessoa está aprisionada, né? E aí ela vê um muro, e aí uma parede onde se projetam sombras, e as pessoas passam com figuras, e o fogo projetado nessa figura cria uma sombra, e a pessoa pensa que aquele é o mundo real, mas o mundo real está lá fora, né? Aí, como é que vão compreender isso? O fogo, Agni, é quem molda a imagem das coisas para que Manas receba e compreenda. Então, só nessa primeira, assim, 2 frases, né, da alegoria da caverna de Platão, ele já deu a mecânica como Agni molda a imagem para Manas compreender, que é o funcionamento da mente concreta. Quando é que isso vai ser compreendido? Agora. Por que antes não era compreendido? Porque antes era segredo. Nós temos... Aí quer ver só um minuto só mais? Aí ele fala assim que ele tem que sair para a luz do sol, né? E aí isso vai doer os olhos, então tem que mirar o sol na água, que é um reflexo dele, né? Por que o sol que a gente mira é um reflexo? Porque o sol que a gente vê é o sol astral e é um reflexo do sol físico, que é o sol real, que é o Atom. Atom é o solar do Egito. Então, só no mito da caverna, Platão deu toda a mecânica mental, né? Ele deu coisas sobre o que é o sol oculto e o sol... o Isis astral que a gente vê. Então ele deu um conhecimento assim que está por ser descoberto e uma coisa que hoje é tratado sem muita importância. Tem algum livro ou algum estudo que pegue essa parte do estudo iniciático da caverna de Platão, vamos dizer? Não. Que nós fizemos aqui, eu estou querendo fazer uma analogia com os 12 trabalhos de Hércules, né? Não. Cada trabalho dele significou uma coisa, que nós já fizemos um programa aqui, explicamos cada passo que era aquilo. Assim, isso não tem escrito. E a caverna do Platão? Não, isso não tem escrito, mas eu posso fazer assim, quer ver? A gente pode, não é assumir um compromisso, mas a gente deixa na fila. Sim. Vamos escrever, vamos produzir a interpretação da caverna de Platão sob o ponto de vista esotérico. Ótimo, então um dia vamos fazer um programa sobre a caverna de Platão. Não, né? E vou escrever e descrever para repartir. Vamos escrever, não me cobrem porque não é agora. Não, okay? Vamos fazer. Para frente. Eu vou fazer, vou fazer. Eu acho que é importante, né? É porque assim, é para mostrar o quanto está por ser descoberto, do pouco que os filósofos gregos revelaram, e do quanto esse pouco transformou o que a gente conhece hoje como mundo. Então, não adianta a gente pegar e assim, vamos falar sobre Tales, porque Tales fez isso, fez aquilo e tal. Não, isso a gente vê no Google, assim, isso, né? E você está se ocupando de pegar e trazer isso à tona, revivificando essas pessoas, dando a eles revitalização para que eles participem do futuro da humanidade, que é direito deles, porque eles criaram esse futuro, né? Enquanto iniciados, né? Mas a gente tem que daí tentar ver o que de oculto há no trabalho de cada um, porque cada um veio e trouxe uma peça de quebra-cabeça, né? E aí cabe ao, assim, e o que por último, né? O que aconteceu na Grécia 500, 600 anos antes do advento de Joshua Ben Pandira, né? Já está sendo produzido no Brasil, já tem alguns séculos. Bacana. Ocultamente. Então nós estamos vivendo hoje, no futuro vai se falar sobre o Brasil e se vê o Brasil da mesma forma como se viu e se vê hoje a Grécia, o Egito e a Índia. O Brasil é a terra das tradições secretas do futuro, a terra mística e mítica, a terra dos deuses. Nós estamos escrevendo o futuro da humanidade agora. Assim, quando o filósofo Tales estava escrevendo, ele não se preocupava assim, não, eu vou escrever para o futuro, porque não, ele estava trazendo conhecimento e fazendo uma transposição, uma adequação para dar para a humanidade.
é o que nós estamos fazendo hoje, todos nós que vivemos no Brasil. A gente está criando uma realidade que determina todo o rumo, né, do futuro imediato e de médio prazo da humanidade como um todo. Gostei. A gente termina com aquele gostinho de quero mais, que é o meu aqui, mas já estão fazendo cara nós feia. Nós somos a reencarnação da Grécia, do Egito e da Índia, o Brasil. Olha aí, tá vendo? É. Então tá feito. Jorge, obrigado. Olha, eu precisávamos de pelo menos mais uma horinha para acabar, mas tudo bem, paciência. Tá de bom tamanho, cada um procura sua informação complementar. É isso. Então por hoje é só. O fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem sempre, vivam bem, fiquem em paz e tenham uma boa caminhada.